Liminar que restringia o trabalho dos enfermeiros é derrubada e profissionais comemoram a mudança. Comerciantes antecipam um período natalino nas vitrines para chamar a atenção dos clientes e melhorar as vendas. E no estúdio, uma entrevista com a psicopedagoga Deise Carvalho, que vai falar sobre o Dia Mundial de Combate ao Bullying. Esses são os destaques dessa sexta-feira, dia 20 de outubro, e o Feliz News está no ar. Boa noite. A Justiça Federal de Brasília derrubou a liminar que proibia enfermeiros de realizar consultas, solicitar exames laboratoriais e prescrever medicamentos. Confira na matéria. O pedido para restringir a prática da enfermagem partiu de uma ação do Conselho Federal de Medicina que tenta revogar a Portaria 2488 de 2011 do Ministério da Saúde, que permite aos enfermeiros as práticas dessas atividades, mas que, segundo o Conselho, estão invadindo as atribuições dos médicos. O Conselho de Medicina Federal, ele tem estudado, né, as resoluções dos vários conselhos da área da saúde, as portarias das várias unidades federativas entre município, Estado e União, para, na realidade, encontrar fragilidades nesses dispositivos legais no que diz respeito à lei do exercício profissional da medicina. O pedido foi acatado pela 20ª Vara Federal de Brasília no último dia 27 de setembro. Mas a Advocacia Geral da União protocolou um recurso no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, pedindo a suspensão da liminar, o que foi atendido pelo presidente da Corte, o desembargador Hilton Queiroz, na última quarta-feira, dia 18, permitindo aos enfermeiros voltarem às suas atividades normalmente. Mas a luta não parou ainda. No presente momento, com o federal, nós já temos uma Assembleia de Presidentes agendada para terça-feira da próxima semana. Estamos todos indo para Brasília para que a estratégia ela seja coletiva. As 27 unidades da federação com as mesmas proposituras, né? Para que nós tenhamos mais corpo nesse enfrentamento. No Rio Grande do Norte, são quase 32 mil profissionais de enfermagem, muitos deles trabalhando na atenção básica de saúde. Angustiante, sabe, também, porque a gente ficava... Nossa, é aquele paciente que a gente já acompanha, a gente tem a estratégia de saúde da família, a gente tem um vínculo com aquela família, né? Então, a família nos conhece há muito tempo, sabe quem somos, sabe o que fazemos, né? E, de repente, eu tenho que dizer a ele que eu não podia fazer. A Avani sofre de diabetes tipo 2 e é acompanhada aqui na Unidade Básica de Saúde do Planalto. E fala do quanto foi difícil essa mudança no atendimento pelos profissionais de enfermagem. A revolta é muito grande, porque eles têm esse papel aqui de fazer muito serviço, né? CDs, acompanhar gestantes, dar bom encaminhamento, exame laboratorial, tudo isso foi proibido, esses encaminhamentos. Ficou difícil para mim e para todo mundo, né? Tem muita gente diabética aqui no Planalto, bastante pessoas, funcionários diabéticos também tem aqui. Assim, ficou bem difícil. Lamentável, então, essa decisão aí da Justiça Federal de Brasília. A gente espera que a tomada do julgamento deste mérito seja positiva para os profissionais da enfermagem, pois só quem ganha é a população. E um incêndio atingiu a região de Mata e destruiu uma área de vegetação nativa entre os municípios de Lages e Angicos, próximo ao Pico do Cabugi. O fogo começou na noite desta quinta e só foi controlado na madrugada de hoje. Por volta de 1h30 da manhã, equipes de combate a incêndio estiveram no local. Segundo os bombeiros, a região era de difícil acesso, mas as equipes conseguiram reduzir as chamas com a ajuda da chuva que caiu ao amanhecer. Ninguém ficou ferido.
e, de acordo com os bombeiros, ainda não foi possível determinar a dimensão dos estragos e nem afirmar o que causou o incêndio. E o Ministério da Justiça deflagrou a Operação Luz da Infância de combate à pornografia infantil em 24 estados e no Distrito Federal. Aqui em Natal, uma pessoa foi presa e agora nós vamos falar com a nossa repórter Leonor Cosentino, que tem mais informações. Exatamente, Rita. Como você disse, abrange 24 estados e aqui no Rio Grande do Norte os mandados de busca e apreensão foram feitos pela Secretaria de Segurança. E de acordo com a SESED, 10 policiais e um perito criminal acompanharam a investigação. Apesar de não ter mandatos de prisão em abertos, foi feita sim uma prisão durante a operação. O homem foi encontrado junto com material de pornografia infantil, mas ainda não tem informação se ele está realmente envolvido nas ações criminosas. Os alvos da Operação Luz da Infância foram identificados através de um levantamento de informações da Senasp junto com a Embaixada Americana aqui no Brasil, visando apreender computadores e dispositivos informáticos onde estão armazenados os conteúdos de pedofilia, indiciar e de prender criminosos. Ou seja, Rita, é sempre bom a gente prestar atenção do que a gente dispõe na internet também, porque esses criminosos estão sempre olhando, sempre de olho em tudo que a gente faz, não é isso? Volto com você no estúdio. É isso mesmo, Leonor. Temos que ter muita atenção com as nossas próprias coisas e principalmente com as das nossas crianças. E uma colisão entre um carro e um caminhão na BR-101 Norte, na Grande Natal, nesta quinta-feira, resultou na morte de um homem de 39 anos de idade. Outras 3 pessoas ficaram feridas e foram socorridas ao hospital, nenhuma delas em estado grave. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o pedreiro Manuel Rodrigues Pereira atravessava com seu veículo a rodovia quando foi atingido pelo caminhão. Manuel não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ainda segundo a PRF, o responsável pela batida foi o próprio pedreiro, que invadiu a BR sem perceber que o caminhão fazia uma ultrapassagem no mesmo momento. A vítima trabalhava em uma obra na cidade de Extremóis e voltava para casa na zona norte da capital no momento do acidente. E veja no próximo bloco, lojas já começam a investir em produtos natalinos para alavancar as vendas de fim de ano. É no próximo bloco e nós voltamos já. É outubro, a festa que teoricamente se aproxima é o Halloween no dia 31. No Brasil não é uma tradição, apesar de muita gente participar das comemorações, mas o que os natalenses estão procurando mesmo em pleno mês de outubro é a decoração natalina. Tons, rosés, o tradicional vermelho e xadrez das fitas, as árvores, tudo isso já está nas lojas de decoração natalina, porque as compras já começaram. Muita gente gosta de decorar a casa, então espera o ano todo para isso. E aí fica um período curto, né, a casa decorada. Então as pessoas estão vindo antes, no mês de outubro elas já querem deixar tudo pronto para passar outubro, novembro, dezembro. A casa toda decorada para receber as pessoas já com a decoração natalina. A dona Anísia é uma dessas pessoas que amam o Natal e enfeitar a casa. Por isso, já veio garantir a decoração. Já estou antecipando. Eu gosto de ficar mais tempo com a decoração natalina, que eu acho maravilhosa. O tom rosé foi tendência ano passado, mas a sugestão deste ano é voltar ao vermelho tradicional. Aqui nesta loja, as pessoas também procuram materiais para montar as próprias peças e vender nos bazares de final de ano, que já começa agora em outubro. E a expectativa de vendas para este ano estão melhores que de 2016. A gente já renovou nossa vitrine, porque tudo que a gente coloca na vitrine, o pessoal quer levar. E a gente já renovou a vitrine porque as pessoas estão comprando bastante. Então isso aí já é um bom sinal, né? Que as pessoas estão empolgadas, apesar de tudo, elas querem manter a casa bonita e decorada.
Pois é, quem não gosta de manter a casa linda e decorada aí no Natal, não é mesmo? E o INEP informou que os locais de prova para os inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, estão disponíveis. O endereço está no cartão de confirmação da inscrição na página do exame. Para acessar o cartão, basta fornecer o número do CPF e a senha cadastrada na inscrição. O documento informa o número de inscrição, a data, hora e local das provas, a opção de língua estrangeira escolhida e os atendimentos específicos caso tenham sido solicitados. E neste final de semana será realizado aqui em Natal o Festival Miau, isso mesmo, Miau. A ação tem como objetivo ajudar a causa animal, pois todo o dinheiro arrecadado será revertido em tratamentos. A nossa repórter Leonor Cosentino tem todas as informações. É com você, Leonor. Exatamente, Rita, uma causa muito nobre, não é isso? E para falar sobre o Festival Miau, eu estou com a organizadora Nilsa Rebouças. Nilsa, já quero começar perguntando como surgiu a ideia de criar o Festival Miau. Boa tarde. Olha, foi uma conversa entre eu, Margot Ferreira, Denise, são protetoras, e são jornalistas e são protetoras. E como eu produtora e sou protetora, inventei de fazer o festival, né? Falando com os artistas potiguares, que elas abraçassem essa causa. E foi maravilhoso, todo mundo abraçou a causa, e há 3 anos e meio nós estamos com esse festival. E a entrada toda que é arrecadada no festival é revertida para cuidar dos bichinhos, seja castração, alimentação, tratamento. Conta um pouquinho para o pessoal de casa como funciona. Olha, toda a bilheteria é para a castração de animais de rua. Normalmente, às vezes a gente recolhe os animais doentes e a gente ajuda também, né? Mas principalmente são os felinos castrados. Tem uma superpopulação de felinos de rua em Natal. É uma coisa absurda. E nós também estamos preocupando com os cachorros. Então, cachorros muito abandonados. São idosos, aí as pessoas jogam na rua. O ser humano é muito complicado. Então, a gente tem que fazer, né, com a bilheteria pequena, porque é só R$10 a entrada, e a boa vontade da população de ir ver os artistas maravilhosos, né? O festival só leva já artistas bons, né? E se divertir e ajudar os animais. Exatamente como você disse, Nilson, é importante reforçar que cuidar dos bichinhos de rua também é questão de saúde pública. Não é isso? A gente tem que cuidar também porque volta para a gente, não é isso? Exatamente. Por exemplo, você vai, se um felino faz um cocôzinho, né? Então, uma criança pisa nesse cocô. E aí? É germe, né? E tem outras doenças também que podem, né, para o ser humano. Isso é questão de saúde pública. E a gente tem aí um castramóvel aí, que é o mês passado, né, aconteceu deles saírem e fizeram algumas castrações, mas não tem que ser só um mês, tem que ser todo mês ou toda semana. A superpopulação de felinos é mais de 100 mil. É muito gato. Para você ter ideia, se você tem um casal de felino, durante 5 anos, ele tem 12 mil descendentes. Você imaginou? 12 mil com um casal. Então, é uma situação que é uma questão política, uma vontade política de fazer isso. Se eles não fazem, a gente tem que fazer, né? Nesse país, ninguém faz nada, então a gente tem que fazer. É verdade. Então, vamos falar da programação, porque o festival já aconteceu outras edições com sucesso com artistas locais da terra. A entrada é baratinha, R$10, que vai ser revertida para os animais, mas você em casa pode contar com um show de muita qualidade, não é isso? De muita qualidade, né? Eu só tenho que agradecer aos artistas queridos, que eu amo vocês, os artistas potiguares. São vocês que é por isso que acontece o festival com esse sucesso. São 3 anos e meio, nós conseguimos castrar mais de 7 mil felinos de rua. E amanhã, no Botequim Beleza Bar, a partir de 15 horas, vai ser Arquivo Vivo, com Dodora Cardoso, Valéria Oliveira, Silvia Benigno, Ana Lu Costa e Ana Lu Soares e Clara Menezes. Então, a partir de 15 horas até as 19 horas, a entrada apenas R$10. Você vai se divertir e vai ajudar os animais.
Olha aí, então vamos reforçar para quem está em casa, muita música boa, vai ser animação aí no seu sábado, chama a família porque é uma causa nobre, uma causa que a gente precisa ajudar, que são os bichinhos, não é isso? Exatamente. Vamos lá, vamos lá. Vá para o Festival Miau, 3 anos e meio que você está ajudando. Se você não foi, você vai amar. Vai o próximo mês, dia 11, é com Devotas do Samba e Josi Soares. E sempre com convidados que abraçam essa causa. É isso mesmo, vai acontecer amanhã, sábado, vai ter próximo mês, vai ter até dezembro, mas não perca essa chance, compareça e ajude os bichinhos, que é uma causa muito nobre, que eu sei que você também gosta dos bichinhos, não é, Rita? Com certeza, Lenor, sou apaixonada por gato, por cachorro, enfim, por qualquer tipo de animal. E você que está em casa, não perca não, ver essa oportunidade de curtir uma programação diferenciada, cultural e ajudar aí essa garotada, esses bichinhos, né, digamos assim. Fiscais do PROCON estadual apreenderam produtos vencidos e impróprios para o consumo humano em um supermercado da cidade de Mossoró. Segundo o órgão, foram constatados a exposição de 59 produtos fora da validade ou impróprios. Nas imagens é possível ver os fiscais do PROCON descartando os alimentos no próprio estabelecimento. De acordo com o órgão, ainda foram constatados pelo menos 400 produtos com menos de 48 horas para o vencimento, sem que constasse o alerta da informação ao consumidor. Muitos foram recolhidos das prateleiras pelos fiscais. Próximo aos que não foram apreendidos, foram colocados os avisos informando da validade. O supermercado foi autuado. E veja a seguir uma entrevista com a psicopedagoga Deise Carvalho, que vai falar sobre o Dia Mundial de Combate ao Bullying. Não saia daí, nós voltamos já. O presidente Michel Temer exonera 8 ministros e o governo espanhol deve convocar eleições na Catalunha em janeiro. Confira os destaques nacionais e internacionais com o nosso giro de notícias. O governo espanhol entrou em acordo com o Partido Socialista Operário Espanhol, principal partido de oposição, para que sejam convocadas eleições antecipadas na Catalunha. O pleito, que deve acontecer em janeiro, servirá para evitar a aplicação do artigo 155 da Constituição Espanhola, que permite ao Estado dissolver o Parlamento Regional, destituir o líder Carles Puigdemont, convocar novas eleições e até cancelar a autonomia administrativa da Catalunha. Por enquanto, após a negativa de Puigdemont de acatar as determinações do primeiro-ministro Mariano Rajoy e desistir de levar adiante a independência da região, o executivo já começou a delinear que medidas serão propostas para que se aplique pela primeira vez na história do país o artigo 155. No dia 21 de outubro, o Conselho de Ministros vai se reunir para aprovar as medidas que devem frear as aspirações independentistas de Carles Puigdemont e transferir para Madrid os poderes da região. O Diário Oficial da União publicou hoje decretos assinados pelo presidente da República, Michel Temer, com a exoneração de 8 ministros de Estado. Os políticos exonerados têm mandatos de deputados e voltam à Câmara, onde deverão participar da votação prevista para a próxima quarta-feira, da segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. Nos decretos de exoneração constam os nomes dos ministros Antônio Embaçaí, da Secretaria de Governo, Leonardo Pisciani, ministro do Esporte, Ronaldo Nogueira, ministro do Trabalho, Sarney Filho, do Meio Ambiente, Marques Beltrão, do Turismo, Maurício Quintela, dos Transportes, Medonça Filho, da Educação e Bruno Cavalcante, das Cidades. E hoje é o Dia Mundial de Combate ao Bullying. Segundo dados da Unicef, 1 em cada 3 crianças em todo o mundo sofre com a prática.
Para conversar conosco sobre esse assunto, eu recebo agora a psicopedagoga Deise Carvalho. Deise, seja muito bem-vinda. Um dado bastante preocupante esse da Unicef: 1 em cada 3 crianças em todo o mundo sofrendo com a prática do bullying. Isso acontece desde cedo na infância? Boa tarde. É muito bom estar aqui falando nesse dia tão importante, né, o combate ao bullying, que essa prática não é de hoje, né? Muitas pessoas acham que o bullying é algo muito atual, mas desde a década de 70 que o bullying já acontecia, já era pesquisado, e hoje está muito mais, na atualidade, está muito mais explícito devido às redes sociais, e isso está mais acontecendo muito mais. E isso acontece desde dos 7 anos de idade. Hoje é demonstrado essa prática do bullying. E Deise, como diferenciar aí então o que é uma brincadeira de criança para uma prática do bullying? A brincadeira de criança, ela não é tão pontual, né? Quando é algo que a criança brinca de forma que, por exemplo, eu digo que o seu cabelo é feio, mas ele é algo que é só aquele momento, mas que não é repetitivo. Isso é uma brincadeira. Mas algo que é constante, que leva ao sofrimento à criança, que é repetitivo, toda vida que eu chego à escola e aquela criança começa com aquelas agressões diariamente, ou por uma criança só, ou por um grupo, isso começa a caracterizar bullying. E a escola tem que estar atenta a essa questão. Então, como é que a escola, então, pode ajudar não só as crianças e os adolescentes que sofrem com bullying, mas também as famílias nessa orientação? É necessário, isso acontece muito no consultório, as crianças hoje elas têm pontuado muito essa questão, têm colocado muito essa questão que o colega tem colocado que está sendo perseguido, porque existe a perseguição. É como um assédio moral. A perseguição de que está sendo taxado porque é gordo, ou porque é magro demais, ou porque é feio demais, ou porque não se encaixa num grupo. E isso tem se colocado bastante, mas muitas vezes não é levado a sério. Não é levado a sério. Acha que não, que é coisa da cabeça da criança, que não é isso, se conversa, mas que aquilo é repetitivo, mas muitas vezes a escola não dá conta daquele contexto, porque acha que não, que isso não acontece, que não é. E vai deixando passar. Mas isso é bullying, quando é repetitivo. E já aconteceu vários casos, que a gente sabe que aconteceu vários casos, de crianças ter depressão devido ao bullying. E as escolas precisam estar atentas. E a escola e família. E quando isso não acontece, aí acontecem as agressões muito mais sérias, né, de crianças mesmo ser empurradas, ser agredidas fisicamente, né, de ter casos até de criança cair de escada, de ter traumatismo craniano, e é o caso seríssimo de saúde pública. O bullying hoje é um caso de saúde pública. Então, quando é que a família e a escola deve ficar um pouco mais atenta ao comportamento dessas crianças e adolescentes para ter aquele sinal de alerta? Quais são os sinais de alerta da criança ou do jovem que vem a sofrer bullying? Quando a criança está muito fechada, quando ela está muito calada, quando ela não quer ir à escola, quando ela se reprime muito, são sinais pontuais de que algo está acontecendo, ocorrendo, que ela não quer mais ir para a escola. Então, são sinais de alerta que a família, porque a família é o núcleo principal, que vai entender o que está ocorrendo. E muitas vezes, no corre-corre, os pais, muitas vezes, não percebem esse processo. O que vem atrapalhar consideravelmente no processo de ensino-aprendizagem daquela criança. A partir do momento que ela está travada emocionalmente, retraída, ela não consegue aprender a desenvolver, não é isso? Lacan já dizia, né, que é da psicanálise, que o emocional está ligado à aprendizagem. Se a criança ou o adolescente não consegue ter um rendimento escolar, é porque o seu emocional está abalado. Então, a sua aprendizagem ela vai cair. Então, consequentemente, ela não vai conseguir dar conta da demanda pedagógica. Então, temos que ver o que nesse momento, está ocorrendo.
Deise, a gente fala muito que crianças, que adolescentes sofrem com as questões do bullying, porque geralmente é o início daquelas relações sociais, né? Muitos nos hormônios ou no processo de aprendizagem não conseguem lidar ainda também com as brincadeiras, diferenciar uma coisa de outra, mas isso é comum apenas com as crianças e adolescentes ou com o público adulto? Isso também é uma realidade. Como é que isso está hoje no Brasil, no mundo, aqui na nossa cidade, mais especificamente? Existe, na realidade, um padrão, né? Hoje existe a questão da padronização. A questão da beleza, a questão de ser tudo muito magro, ter todo um padrão, de ser muito bonito, de ter essa qualidade, de ser todo mundo ser padronizado. E essa questão tem levado também para a adolescência, para a criança e para o adulto. Quando você não tem esse padrão, você sofre, porque você é mais cheinha, porque você não tem um padrão de beleza que agrada ao seu meio, ao seu grupo. E isso gera o chamado bullying. Então, bullying, eu sou professora universitária também, e a gente percebe no meio também dos alunos universitários essa questão dessa diferença de investimento, de roupa, da sua forma de falar, a parte cultural, quando vem um aluno de São Paulo, um gaúcho, né? Isso é o quê? Isso é um choque cultural que leva também ao bullying. Então, o bullying, ele está presente em diversas formas e em diversos meios. É verdade, Deise. A gente agradece mais uma vez a sua Obrigada. participação aqui conosco, debatendo um assunto, um tema tão relevante para a nossa sociedade, que precisa ter realmente esses sinais de alertas na nossa família, nas escolas, muito mais atenção com as nossas crianças e as pessoas também procurarem um tratamento adequado, acompanhamento. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada. A edição de hoje fica por aqui. Colabore nos enviando sugestões de pauta para nosso contato no WhatsApp no 987014724 ou através das nossas redes sociais no Instagram ou pelo Facebook, no @TV Feliz. E fica agora com as nossas imagens da semana. Tchau, tchau.